Legal, legal, Flávia. Obrigada. Obrigada, em primeiro lugar, por nos ter aqui novamente, por nos receber aqui. A gente já viu que tem muitos amigos nossos aí que a gente foi fazendo ao longo de todo esse tempo de ter exames. A gente já viu aí gente que já entrou. Então, em primeiro lugar, agradecer, né? E interessante, né? Vamos ver o que a gente consegue compartilhar aí do pouco que a gente já conseguiu pesquisando com relação a esse assunto que realmente é um universo novo. Literalmente é um universo novo, né? Eu vou compartilhar a apresentação aqui, me apresento, depois eu passo para a Leriane também se apresentar, mas o que eu queria falar é que hoje, na verdade, a gente vai compartilhar ideias, né? Então, é importante pedir que todo mundo tenha a cabeça bem aberta, porque a gente está tratando de um assunto e a gente está tendo a oportunidade de vivenciar uma realidade que vai mudar a vida de todo mundo. Então, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Então, o que a gente quer trazer é um dos levantamentos dos estudos que a gente vem fazendo aí, até em razão da nossa participação na Comissão de Direito Digital e por a gente ser da área de Direito Digital. Então, tudo que é novo, tudo que a gente possa agregar conhecimento, a gente vai atrás. Mas a gente não tem aqui a pretensão de esgotar esse assunto, muito pelo contrário, vocês vão ver que parece, são portas que vão se abrindo, e quanto mais você vai andando, mais coisas, e é difícil até a gente conseguir colocar isso dentro de um bate-papo de uma hora e meia. Mas a gente tentou levantar os principais aspectos, tá? Bom, então vou compartilhar aqui a minha tela. Ô Lilian, eu posso pedir para quem já estiver aqui preencher aquele formulário para poder baixar o e-book que vocês prepararam? Pode sim. Eu sei que o Rodolfo está aí com a gente também. O Rodolfo vai compartilhar o link, ou se você quiser compartilhar também, é o mesmo link, Flávio. E eu vou até explicar, né, por que do e-book. Vocês vão ver que a nossa apresentação, ela está uma apresentação bem sucinta, porque é muita coisa e a gente não queria ficar poluindo os slides. Mas como a gente já tem muita informação, a gente fez um e-book. E esse e-book que vai ser compartilhado com vocês, porque o e-book ele vai trazer mais informações, ele vai trazer links de artigos, de textos, do que a gente vai se referir hoje na apresentação, tá? Então, vocês vão preencher um formulário, que até para que a gente possa entender também qual que é o interesse de cada um de vocês dentro dessa realidade, né? É por interesse de negócio, é por interesse de lazer, então, por isso que a gente colocou esse formulário, e aí a gente vai compartilhar para que vocês, a partir disso, a gente vai fazer o envio desse e-book para vocês, tá bom? Eu acho que todo mundo consegue enxergar a tela. Flávio, Perfeitamente. consegue? Perfeito? Beleza, ok. Então, hoje, qual que é a ideia desse nosso bate-papo? É falar um pouco sobre o metaverso, dar algumas definições, que é o que a gente tem dessas pessoas que estão mais engajadas dentro da criação desses vários metaversos que a gente deve ter, e aí falar um pouco de oportunidades e falar de riscos, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lilian Pinheiro, eu sou advogada, sou especialista em direito digital, sou DPO, sou consultora de proteção de dados, né? Também sou graduada em administração de empresas, comércio exterior. Tenho uma participação bem ativa com relação às comissões da OAB, então, nesse momento, eu também sou coordenadora do grupo de estudos de compliance trabalhista, né? Aqui tem os meus contatos, para quem quiser seguir. Vou passar a palavra, então, já falei demais, vou falar um pouco, passar para a doutora Leriane se apresentar. Olá, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Muito bom. Perfeito, Bom, Leriane.
Então tá joia, que ninguém respondendo, né? Foi olhar no chat. Bom, boa noite, meu nome é Leriane Galuzzi, para quem não me conhece, eu sou advogada especialista em direito empresarial e direito digital. Aqui também estão os meus contatos, para quem quiser entrar em contato comigo. Eu sou coordenadora da comissão do grupo de estudos de governança corporativa e compliance da OAB aqui em São Bernardo do Campo. E nesse grupo, nessa comissão, a gente vem desenvolvendo muito esse estudo, de tudo que é relacionado ao direito digital, tudo que é relacionado à governança corporativa, compliance, e vocês vão ver que tudo interligado, né? Está tudo interligado. O metaverso é uma nova realidade. Como a Lilian disse, a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto aqui hoje, até porque ele é inesgotável, né? É impossível esgotar um assunto que ainda está sendo criado. Mas a nossa intenção, na verdade, é de plantar uma sementinha na mente de vocês, para que vocês possam enxergar o metaverso dentro daquilo que ele realmente é. Existe uma urgência, né, na humanidade de sempre que um assunto novo é trazido à tona, de já definir aquele assunto, já colocar uma definição, uma forma estática, colocar ele dentro de uma caixinha e deixar ele ali, bom, a gente já sabe o que é, como funciona e está tudo certo. E o metaverso não tem como agir dessa forma. Está em constante mudança, está em criação, constante evolução. Então, enquanto a gente fala aqui, novas coisas estão surgindo. Então, é impossível que a gente tenha uma definição precisa, tenha uma aplicabilidade definida, tenha os riscos e oportunidades ali, todos definidos. É impossível. Então, a nossa ideia aqui é plantar uma sementinha para que todo mundo saia daqui hoje com uma visão um pouquinho mais clara, um pouquinho mais firme, né? mais construída do que é o metaverso. Ok? Até para que as pessoas possam começar a dar pitacos, né? E falar a respeito disso, né? Leriane, eu vou falar para a gente deixar os 2 microfones abertos, porque aí na hora que você quiser também complementar e vice-versa, a gente vai caminhando, beleza? Bom, a gente trouxe aqui uma pesquisa, né, datada agora de março passado, pelo InfoChannel, que falou o quê? Na verdade, eles entrevistaram 400 pessoas, né, dentro dessa margem aí dos níveis classes sociais A até classe social B, então um escopo, né, bastante grande com relação a essas classes sociais, e foram fazer perguntas, né? Na verdade, a pesquisa ela é muito mais aprofundada, eu trouxe o link aqui, depois vocês também vão ter lá no e-book, mas eu peguei 4 pontos que eu achei mais interessante, né? Primeiro ponto, né? Foi perguntado, né, se as pessoas elas estavam familiarizadas com esse termo metaverso. 56% das pessoas disseram que sim. Então, a gente já tem aí, olha, mais de 50 pessoas, né? Mais de 50% dessas 400 pessoas aí falando que sim, que de alguma maneira já ouviu falar alguma coisa. Aí foi perguntado se essas pessoas entendiam que o metaverso seria o futuro da tecnologia. Tem um errinho aqui, mas quer dizer tecnologia. 72% das pessoas entendem que sim. Foi perguntado se as pessoas entendiam que esse metaverso seria algo exclusivo para as empresas de tecnologia, ou seja, Google, Facebook, né? E aí 59% dessas pessoas respondeu que não seria algo só para empresas do ramo de tecnologia, né? O que acaba nos dando uma amplitude já de um entendimento que qualquer tipo de negócio pode estar lá nesse lugar, né? E terminando, um outro dado que eu achei interessante, perguntaram para essas pessoas se elas acreditavam, se elas entendiam que o metaverso, de alguma forma, poderia impactar nas atividades do dia a dia delas. E quase 50% das pessoas disse que sim. Então, apesar de a gente ter um assunto tão novo, um assunto que está sendo divulgado, né? E que a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente percebe que a gente tem aqui o que a gente chama de uma buzzword.
né? Todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar em metaverso, e isso é uma buzzword que começa a fazer parte dentro da nossa realidade. E por que eu acho importante a gente trazer isso? Porque essa manifestação, ainda que de um grupo pequeno, é uma amostra pequena, são 400 pessoas, mas se a gente for ver a transversalidade disso entre os níveis sociais, isso mostra que essa buzzword já está dentro do consciente coletivo. Então, minimamente, a gente precisa começar a se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, até para que a gente possa ter uma perspectiva das possibilidades disso. E, obviamente, também dos riscos, né? Leriane, quer complementar alguma coisa? O que a gente percebe é que todo mundo fala, né, do metaverso, mas não se tem essa ideia clara. Todo mundo sabe que chegou para ficar, né, que vai fazer parte do nosso dia a dia. Todo mundo sabe, todo mundo tem ouvido muito falar, mas e não só, né, não só a pessoa comum, viu, gente? Quem está estudando também. Ouve tanto falar e se fala tanto, mas não consegue definir de forma, não consegue enxergar o que é o metaverso, né? Essa pesquisa, ela demonstra isso. As pessoas não conseguem enxergar o que é o metaverso. Então, a gente fica se preocupando, talvez, muito com o conceito e a gente não abre a visão para enxergar o que é. Eu confesso que na parte de jogos, por exemplo, que o metaverso está muito envolvido com jogos, eu leio os conceitos, mas eu vou procurar lá no meu filho de 13 anos e pergunto para ele, filho, o que é isso? Na sua visão, porque, né, 13 anos está ali o dia inteiro no computador jogando. O que é a sua visão disso aqui? O que é isso? E aí ele me explica da visão de quem está ali todo dia mexendo com o jogo. E fica muito... E aí sim que o conceito, né, aqueles conceitos, aquelas frases que definem o metaverso, começam a fazer sentido. Porque a gente pega o estudo e junta com a vivência, né? Então, isso que é importante a gente ter essa visão, criar a visão do que é o metaverso fora das frases de conceito, fora daquilo que a gente ouve falar todos os dias. Para isso, a gente tem uma frase, né, de todas essas que a gente vê, de todos os conceitos que todo mundo diz, tem uma frase do Piers Kix, que é o fundador da Delphi Ventures, e ele explica bem. Porque todo mundo pensa que o metaverso ele pode ser... O que é o metaverso? É realidade aumentada? É um ambiente virtual? É realidade virtual? É a internet? É uma realidade paralela? O que é o metaverso? Então, ele fala que o metaverso é um universo digital, vivo, né? É dinâmico, ele está ali mudando toda hora. Vivo e persistente, porque ele está ali evoluindo. E que proporcionar às pessoas um senso de comunidade, de presença social, uma consciência de espaço compartilhada. Ao mesmo tempo que você tem esse entendimento social, né? Então você pode compartilhar esse espaço sem fronteiras, você também tem a participação de uma economia virtual, né, que vai, com certeza, ter um impacto social, uma economia virtual, descentralizada, de certa forma, né, com mais liberdade. Então, esse conceito que ele traz, eu acho que é um dos melhores que eu vi até agora. O que você acha, Línia? É bem isso, né? E aí você toca no ponto. Qual é o ponto fundamental? Na verdade, 3, né? Para que a gente tenha essa realidade do metaverso, a gente tem um ambiente virtual, primeiro, que ele é compartilhado. Então, essa ideia de você ter esse senso de comunidade, de você estar compartilhando aquele universo, dele ser imersivo, né? Ou seja, você se vê rodeado por ele, não é uma coisa estática, né? Então, ele é imersivo e conectado. Então, algo que a gente está falando de um universo virtual compartilhado, imersivo e conectado. E daí, gente, é bom a gente já ter isso em mente, por quê?
Porque já se percebeu que a gente não vai ter um metaverso, a gente vai ter uma união de metaversos. E um dos desafios é conectar esses metaversos, né? A gente tem uma expressão que está sendo utilizada agora que chama-se wormhole. É como se cada universo fosse uma maçã, cada metaverso fosse uma maçã, e essas maçãs elas são conectadas por túneis, né? Wormhole quer dizer o quê? Quer dizer, é o buraco da minhoca, do verme, né? Porque não, e essa também, esse é um dos maiores desafios de fazer com que as pessoas possam passar de um metaverso para o outro metaverso através desses túneis ou dessas pontes, né? Porque essa seria a ideia de você, né, ter essa comunidade ampliada. E não simplesmente imaginar que você tem para cada metaverso um tipo de personalidade, um tipo de avatar, um tipo de vestimenta. Então, o maior desafio vai ser essa interconexão e a interoperabilidade de todos esses metaversos, né? Então, dentro dessa definição que a Leiriane colocou do Peirce, esse senso de comunidade, né? Que aí a gente começa a falar um pouco da origem, né? Então, quando que a gente teve essa primeira ideia aí de um metaverso? Só uma coisinha, só antes de você continuar, só fazendo um complemento do que você falou, quando a gente fala, né, desses wormholes que conectaria os metaversos, a gente consegue fazer uma associação, analogia com o nosso universo, com o universo físico mesmo, né? Se a gente pensar, existem vários estudos que os buracos negros é uma forma de você conectar os universos paralelos, né? A conexão entre os universos paralelos. Então, se a gente tem esse metaverso aí dentro desse universo da internet, é praticamente o mesmo conceito, né? É bem isso, né? E aí, gente, para os desavisados, vou falar que hoje esse bate-papo vai ser realmente isso. Vocês vão ver que a gente vai falar muito dessas questões filosóficas aí. Mas, bom, vamos lá. Quem vem para falar de metaverso precisa vir assim, com a mente bem aberta. Né? Precisa estar preparado para enxergar as coisas, né? De outra forma. Bom, vou começar a dar, então, a ideia inicial de metaverso, né? A ideia de metaverso, e aí, para mim, na minha concepção, né, essa coisa do admirável mundo novo começa lá com Júlio Verne, né? Com Júlio Verne e vem carregando, porque esses conceitos eles só vão se sutilizando, essa é a verdade, né? Mas, para quem está estudando o metaverso, a gente tem um ponto, né, inicial, que é o romance chamado Snow Crash, do Neil Stephenson. Então, o Stephenson, ele publicou esse romance em 1992, né? E aí ele descreveu esse metaverso como se fosse uma realidade virtual, onde as pessoas conviviam por meio de avatares, mas por meio de avatares 3D, né? Olha só, a gente está quebrando essa ideia. No nosso metaverso hoje, a gente quebra essa ideia de 3D, né? E aí, logo depois disso, o que acontece? Todo o pessoal que gosta de jogos e tal deve conhecer também, né, o jogo Second Life, que data de 2003, que simulava essa sociedade, né, por meio de avatares também, né? Só que o que acontece? A gente tem que imaginar que, conforme a tecnologia vai andando, vai se desenvolvendo, a gente vai podendo ter ferramentas mais potentes. Então, o que em 2003 não era possível no Second Life, hoje já se torna possível, por exemplo, nesses jogos que a Leiriane tinha acabado de colocar, né? Como Fortnite, como Sandbox, como Roblox, que é o que a molecada joga. E na hora que eu vou me colocar de frente de um jogo desse, eu já fico absolutamente tonta, né? Perdida, assim, né? Porque a pessoa que tem labirintite, qualquer coisa deixa a pessoa tonta. Mas que isso, a gente já carrega isso dentro desses jogos, né? Aí, depois do Second Life, a gente tem um filme
que até é citado pelo próprio Zuckerberg, que diz que, segundo Zuckerberg, foi esse filme que inspirou ele a imaginar o metaverso, né? A já preparar a criação desse metaverso. Então, eu acho que todo mundo assistiu, ou quem não assistiu, eu recomendo que assista, que é bem interessante, o Jogador Número 1, né? Que está disponível lá no HBO Max. Inclusive, esse final de semana eu estava dando uma passada, está lá no catálogo bem de frente, né? E esse filme, O Jogador Número 1, eu acho que ele se aproxima muito nessa visão que o Zuckerberg está tentando trazer, né? Aliado já à existência de tecnologias, como uma skin, como o Google, como o óculos. Então, dá muito uma realidade, apesar de ser uma realidade um pouco triste, né? Porque, sem dar o spoiler do filme, mas é como se esse metaverso fosse um escape, né? Para que as pessoas pudessem viver um mundo melhor daqueles que elas têm dentro da sua realidade, né? E aí eu passo para as considerações filosóficas, né, Liliane? Então, se a gente pegar aí a Sabe que cauda, né, do jogador número 1, exatamente. Você sabe que nisso que você falou, esse final de semana eu tive contato com dois exemplos assim de demonstração assim bem para a gente poder criar uma visão, né, do metaverso. O jogador número 1, o filme Jogador Número 1, eu acho que ele é muito lúdico, né? Ele demonstra muito como funciona realmente o metaverso, enfim, tudo isso. Tem uma série nova também, quer dizer que na verdade que nem é nova, já foi lançada há algum tempo no HBO Max também, que é Westworld. Ele também fala do metaverso, é um jogo, fala dos avatares, é muito interessante, muito interessante. E também, para vocês entenderem como assim, os jogos já estão avançados, eu não sou nenhuma expert em jogo, mas esse final de semana eu tive contato com um jogo que chama Axie Infinity. Ele já tem até essa comunicação, entre aspas, entre metaversos e avatares. Nos jogos, geralmente você consegue jogar com aquele token do jogo, né? Com aquele token daquele jogo ali, com aquele personagem que pertence àquele jogo. Esse Axie Infinity, ele já evoluiu. Você já consegue pegar um token, por exemplo, uma NFT, um token de outro lugar, e trazer para esse jogo e jogar neste jogo. Então, você já traz um personagem de fora para jogar nesse jogo. Porque eu mencionei, se vocês assistirem essa série Westworld, vocês vão ter essa visão. Então, isso daí é muito legal. Alguém comentou aqui do Matrix, né? E aí a gente fazendo essas considerações filosóficas, alguém falou aqui no chat sobre Matrix. Sim, Matrix é uma visão dessa, né, de metaverso, mas o que é mais interessante é que o metaverso, como a gente conhece agora, está criando uma Matrix dentro da Matrix, né? Porque, em tese, o que a gente vive aqui nesse mundo é uma simulação, então nós estamos criando uma Matrix dentro da Matrix. Quem assistiu o último episódio de Matrix, o último filme de Matrix, também vai ter esse entendimento, né, dessa criação de uma simulação dentro da simulação. Mas como a gente estava falando do Jogador Número 1, desse filme que eu acho que ele mexe muito com a gente, né, do que nós estamos fazendo, né, como a gente vive a nossa vida, da fuga da realidade e tudo mais, isso não é uma coisa recente da humanidade, né? Lá atrás, quando Platão criou, digamos assim, a teoria das ideias, ele já tinha essa visão de que existem dois mundos, o mundo material, onde o mundo é aquilo que é, e o mundo ideal, que é aquele mundo do nosso pensamento, do nosso imaginário, daquele onde tudo é perfeito, que tudo funciona. E segundo Platão, a pessoa só consegue atingir a liberdade e a felicidade quando ela consegue se abstrair desse mundo material, desse mundo real, e consegue contemplar, consegue viver nesse mundo ideal.
Então, esse metaverso, ele é mais ou menos, né, a gente começa a aplicar essas analogias, essas relações, conexões entre um assunto e outro. Então, existe uma preocupação, sim, com a fuga da realidade, né, a vida que você, aquela vida real, aqui do lado de fora, que não é do jeito que você gostaria, e você parte para dentro do metaverso e vive ali a sua vida e deixa essa aqui de fora. Mas também existe um lado muito bonito, por exemplo, aquela pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, de mobilidade, e ela pode participar, né, no metaverso, ela pode participar, montar um cavalo, ela pode participar de uma corrida, ela pode viajar o mundo velejando. Então, existem essa superação da limitação humana dentro do metaverso, ela vai fazer com que as pessoas possam realizar vários sonhos também. Então, não existe só o lado negativo, a gente tem essa tendência de dar às coisas um sentido negativo ou positivo. Tal coisa, a gente faz isso sempre muito a dualidade, né? A gente dá qualidade às coisas, quando as coisas, na verdade, são só ferramentas, né? O metaverso, ele é uma ferramenta. Ele é bom e ele é ruim de acordo com o uso que você fizer dele e que a sociedade fizer dele, né? Então, existe esse medo, né, do universo, do metaverso engolir a vida real. Mas existe o outro lado da gente poder realizar sonhos, de ter mais liberdade, de poder ser quem a gente é, de poder não estar preso só dentro de certos valores que a gente tem aqui no mundo real, né, e certas convenções. Então, eu acho que é muito importante a se considerar tudo isso quando a gente fala de metaverso. E, acima de tudo, está começando isso, a gente está fazendo parte dessa história, né, de criação. Agora o metaverso está sendo criado. Então, nós estamos aqui fazendo parte. Então, é nosso papel dar para ele um uso positivo, né? Um uso que traga benefícios para a nossa vida. E não simplesmente taxá-lo de o metaverso é terrível, porque as pessoas vão se desligar do mundo e vão... Mas Leriane, aí, né, aproveitando que você está falando, por que a gente trouxe aqui essas considerações filosóficas, né? Que a gente está fazendo essa digressão? Porque a gente não pode querer enxergar esse mundo, né? A gente não pode querer enxergar essas possibilidades dentro dos paradigmas que a gente enxerga a realidade, ou o que a gente chama de mundo real. Esse preto ou branco, esse certo ou errado. Então, a gente tem que se despir um pouco desses conceitos que a gente já tem arraigados, e aí eu vou falar para vocês que eu não acho que isso é fácil, ainda mais para quem é da área do direito. Quem é da área do direito faz tudo baseado no quê? Na lei. Por mais que a gente entenda que a sociedade muda, o direito muda e o direito tem que se adaptar, mas a gente não pode viver dentro dessa dualidade, né? Então, para que a gente tenha a liberdade de enxergar o metaverso com todas as possibilidades que ele tem, a gente precisa trazer essas considerações filosóficas exatamente para isso, para que a gente saia dessa dualidade, bom ou ruim, né? Então, assim, pode ser tudo da mesma forma que a nossa realidade pode ser tudo, né? Mas a gente não pode se limitar com relação a isso. Eu acho que esse é a primeira coisa que a gente pede aqui para que o pessoal tenha essa abertura, né? Lembrando que essa dualidade é desse mundo 3D que a gente tem, esse mundo material, essa visão que a gente tem material das coisas. O metaverso é imaterial, né? É não fungível. Então, a gente não tem como enxergar o metaverso. Se você quiser entender o que é metaverso, não tem como enxergar o metaverso com um olhar deste mundo material, este mundo 3D. Não tem como. É isso aí. Né? Mas aí, bom, considerações filosóficas à parte. Então, vamos começar a trazer um pouco de aplicações, pelo menos do que a gente tem notícias até agora. Eu trouxe aqui duas... Na verdade, não do que a gente tem notícia, né?
existem do que a gente conseguiu separar um pouco, existem, né? N aplicações. A gente vai ficar aqui horas e horas e horas falando das aplicações. A gente trouxe aqui para vocês hoje 3 que estão assim super latentes, né? Que estão desenvolvendo muito rápido e que a gente falou, bom, o que vai ser mais proveitoso nesse momento? Então vamos falar dessas 3 aqui. Mas, gente, as aplicações assim são infinitas, né? Não tem como enumerar. Então, tá bom. Quer começar a falar da gamificação, que você que tem filho aí estudando? Gente, aqui em casa é essa briga, né? O tempo todo o jogo e tudo mais. Eu ficava pensando como é que eu vou tirar algum benefício disso, né? Então, aí vamos estudar o metaverso e aí vamos ficar bem conectado com o mundo da criança de 13 anos, é um adolescente que só faz isso o tempo todo. Dentro da gamificação, né? A gente fala que quando a gente fala em gamificação, a gente pensa só em jogos de videogame, né? Só esses joguinhos. Mas, na verdade, não. A gamificação ela é muito utilizada em educação, em treinamentos. Uma das formas, né, e treinamentos, a gamificação é muito utilizada para negócios, né? O tanto de dinheiro que gira em torno desses games é absurdo. Hoje em dia, pouco se fala da ordem do milhão, né? Aqui, hoje em dia, é tudo a ordem do bilhão para esses games. São coisas assim, tudo que envolva, né, metaverso. Mas os games é uma coisa absurda. Mas, para quem não é do jogo, né, a gente tem muito incentivo na educação, em treinamentos. A BDT fez uma pesquisa, e aí a gente vai colocar, eu deixei um link lá no nosso e-book, para vocês lerem essa pesquisa, e ela fala de toda a aplicação do metaverso para os treinamentos em empresas, treinamentos profissionais, treinamentos, enfim, toda a ordem, né, de desenvolvimento humano, as formas como eles pretendem aplicar o metaverso. Né? Uhum. E até com relação às escolas, por exemplo, a gente já tem várias escolas criando seus próprios metaversos, no sentido de terem plataformas educacionais disponíveis para os alunos, para que os alunos possam interagir dentro dessas plataformas. E aí eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a gente tinha as técnicas de treinamento em idiomas, por exemplo, que a gente tinha já alguns joguinhos, né? A gente tinha, por exemplo, algumas franquias que faziam isso por meio de pequenos vídeos, que faziam isso por meio de pequenos programas, que até então muito mais limitados, mas que a gente já tinha esse caminhar. Só que hoje, com a disponibilidade da tecnologia e com o barateamento, né, cada vez essa tecnologia fica mais acessível, cada vez fica mais acessível você desenvolver um aplicativo. Então, as escolas, aliado ao fato dessa geração que já está nascendo dentro desse mundo e que, para elas, já não existe essa separação, né? Mundo real e mundo virtual. Então, uma criança de 13 anos, ela já nasceu com isso. Então, é diferente de uma pessoa de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos. Então, eles estão permeados, eles estão muito mais envolvidos, né, do que a gente. Então, isso realmente são investimentos da ordem de milhão e agrega muitíssimo, né, para manter o interesse daquelas crianças, daqueles adolescentes dentro de plataformas de aprendizado, né? Então, de novo... Oi, desculpa, pode falar. Não, de novo, exatamente isso. A gente está trazendo o quê? O lado bom, né? Isso vai gerar um envolvimento muito maior, né, com relação a tudo isso. Então, eu acho que gamificação é show. Pode completar, Lê. Nessa questão da educação, por exemplo, eu acho que assim, as crianças elas têm uma dificuldade muito grande de aprender história, geografia, porque fica muito distante, né? Você fica estudando aqueles fatos ali, aquelas datas, e fica muito distante. Isso é uma coisa que vai acabar, porque as crianças vão poder ali ir dentro dos museus, né, do metaverso, elas vão poder ir dentro dos museus, elas vão poder assistir aquelas apresentações, dos museus em tempo real. Elas vão poder visitar os lugares históricos sem precisar sair de casa, né? Então, ela vai precisar fazer uma viagem de campo. Ela vai ali naquele local,
ela vai ali no Coliseu e vai poder visitar, entender o que aconteceu ali, ter aquela sensação. E aí, com isso, com essa vivência, né, tudo vai ser muito mais de experiência, o que eu acho que vai enriquecer muito a educação. Vai ser tudo uma experiência. Então, aquela situação de pegar livro e ficar lendo sobre a história, que foi como eu aprendi, decorando datas, decorando nomes e tudo mais, isso não vai mais existir. Então, eles vão aprender ali em loco, vão ver o que aconteceu, vão ter simulações, vão aos museus, enfim. É uma Quando você vai experiência, né? É um aprendizado por vivência, né? Então, Não é um exatamente. aprendizado bancário, né? Pelo qual a gente passou, porque a gente passou pela educação bancária. Então, e há muito tempo a gente vem comentando isso, né? A educação bancária já devia ter desaparecido há muito tempo. Então, o que a gente percebe é que agora ela vai morrer definitivamente, porque pode ser uma questão de 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas o que a gente vai ter é a educação de vivências, né? A educação de experiências. E isso em todos os ramos. A gente está falando de uma escola mais formal, mas principalmente com relação a treinamentos. Então, imagina um treinamento de compliance, imagina um treinamento de proteção de dados, por meio de experimentações, por meio de vivências, né? E não aquela coisa... aquele monólogo, né? Alguém derrubando alguma coisa, né? Beleza. Todo esse uso, né, de treinamentos e na educação é uma coisa real, assim, não é uma coisa que está distante, né? Essa aplicação é uma coisa assim que está bem iminente, vai desenvolvida, né? acontecer de forma muito rápida, Bom, então falamos um pouquinho de gamificação. Eu não sei se todo mundo, eu não estou conseguindo ver o chat, que eu estou compartilhando a tela, mas eu não sei se todo mundo conhece esse macaquinho emblemático aqui. Coloca aí no chat quem de repente sabe do que a gente está falando aqui, né? E aí vem uma área que eu tenho pesquisado bastante também, até por curiosidade, porque tudo que a gente tem hoje. Quando eu comecei a estudar, né, blockchain, direito digital, lá, sei lá, quase 5 anos atrás, essa coisa do blockchain foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade de entender, o conceito, né, descentralizado de blockchain. E hoje, quando a gente fala de blockchain, a gente fala o seguinte, todo mundo fala, não, o blockchain é muito seguro, o blockchain é descentralizado, então um bloco vai verificando e validando o outro. Então, a gente tem uma tecnologia que é muito segura, que é muito boa, então, ok. E aí começamos a ter essas plataformas aí que desenvolvem NFT, né? Ou plataformas nas quais você pode desenvolver o que a gente chama do quê? De um token que não é fungível. A gente não vai entrar muito em detalhes, porque se a gente fosse falar de NFT, a gente teria que ter um encontro só para falar de NFT. Talvez, uma live só uma aula só de NFT. Não daria. Mas como uma ideia geral, né, para que vocês entendam, o NFT, ele nada mais é do que, ele é um programa, ele é um código, né? Então, só que aqui eu trouxe para vocês um famosinho, porque a gente tem uma plataforma que tem um grupo, né, chamado Bored Ape Yacht Club, e esse macaquinho, ele é um token, né? Então, se vocês forem ver o smart contract disso aqui, ele tem lá as características do macaquinho, então vai estar assim, macaquinho vai estar com um boné colorido, o macaquinho vai estar com um cigarro na boca. O macaquinho vai estar com uma gola de camisa. Então, para quem é da área de desenvolvimento, vai estar escrito lá, né? Então, cap, colorful cap. Mouth with a cigarette. The neck lock from the color of wool. Vai estar lá, é exatamente isso. E esse programa, né, vai passar por linguagens e vai se transformar nessa imagem. A gente tem vários macaquinhos, então, cada um que está dentro dessa plataforma, dentro desse Yacht Club, e ficou famoso por quê? Porque o Neymar foi um dos primeiros a comprar, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a comprar, e pagou até na época mais de 6 milhões num NFT desse daqui.
né, do Morecambe. E aí, voltando lá atrás, lembra que a gente tinha falado que o metaverso tem um sentido de comunidade, né? Então, isso daqui é uma das plataformas de NFT. Então, você tem lá um artista que, por meio de um programa de computação, que se traduz numa imagem, tem os direitos dessa imagem e vende essa imagem, como se fosse uma obra de arte, por exemplo. É uma figura. A gente tem outras plataformas de NFT, tem uma outra bem famosa, que você compra Best Shots. É uma plataforma da NBA com base nas melhores jogadas de basquete da NBA americana. Então, você, dentro daquela plataforma, você compra um NFT daquela cesta, daquele jogador do qual você é super fã. E o que significa comprar esse instante da NBA ou comprar o NFT que é traduzido numa gravura de um macaquinho, né? Você tem o que a gente chama de colecionáveis. Então, você pode colecionar uma gravura, você pode colecionar um momento, né? Agora, o que acontece? Como a gente está falando, essas plataformas, você tem esse NFT dentro dessa determinada plataforma. Para você assistir um Best Shot da NBA, que você comprou, que você pagou, você só vai conseguir assistir dentro daquela plataforma, porque o NFT ele só vai ser possível de ser visualizado dentro daquela plataforma específica, no caso, por exemplo, dessa plataforma da NBA. No caso desse ape, como vocês estão vendo, eu trouxe essa figura para cá, né? Eu trouxe essa gravura para cá, porque há um processamento deste smart contract, desse token, né? Desse NFT, que no fundo é tudo a mesma coisa, porque as características dele que embasam esse contrato, que vem seguindo nessa cadeia de blockchain, que comprova quem foi que criou, para quem ele foi repassado, e vem toda a cadeia de custódia. Então, se eu colocasse numa... Para quem sabe, né, que a gente está falando de blockchain, e você tem as cadeias, né, você tem a cadeia de custódia do blockchain, é como se a gente fosse ter a rastreabilidade. Então, quem que criou essa gravurinha da maneira como ela está, quais são as características, ele passou para uma determinada pessoa, que na verdade é um código, né? Essa transação foi validada pela cadeia de blockchain por meio de uma chave pessoal, porque o NFT ele é considerado uma criptomoeda, só que ele é uma criptomoeda não fungível, ou seja, eu não consigo intercambiar, como eu faço com uma Bitcoin, né? Tanto é que essa plataforma de NFT, a mais famosa, é a Ethereum. Então, a Ethereum, ela deu a possibilidade desses desenvolvedores irem lá e criar os seus tokens. Então, à medida que eu vou lá e eu crio um token, eu posso vender, eu posso fazer o que eu bem entender com esse token. Inclusive, desaparecer com esse token, né? E aí, como eu estou falando, como é que se eu acabei de falar para vocês que o NFT funciona dentro de uma plataforma específica, quando eu trago esse diagrama para aqui, esse programa ele vai passando por traduções, né, de programação, até eu, por exemplo, conseguir ter uma direção, conseguir ter um código, como se fosse um HTTPS, que eu consigo visualizar na internet aberta. Então, eu tenho, na verdade, traduções de sistemas até que, por exemplo, eu consiga fazer essa cópia e colocar aqui na nossa apresentação. E aí, gente, a gente vai daí viajar, né? Desde propriedade intelectual até propriedade industrial, toda essa gama de possibilidades que acaba se desenvolvendo da criação desses NFTs, né? É um assunto que eu acho é intrigante, né? Mas, e a gente vai falar depois sobre os riscos,
tudo que é intrigante, eu acho que a gente tem, de novo, por isso que a gente está aqui batendo esse papo, a gente tem que se aprofundar para que a gente possa entender minimamente como isso funciona e não simplesmente falar assim, ah, não, mas o NFT está em blockchain, é super seguro, né? Vocês vão ver que a gente vai falar sobre riscos, né? A Liriane, inclusive, estava fazendo uma pesquisa agora, essa semana mesmo, com relação ao quê? A um roubo de NFT que aconteceu exatamente nesta plataforma. Não foi exatamente na plataforma, né, Lê? Você quer comentar? Na verdade, não foi exatamente na plataforma, né? Eles usam um aplicativo de comunicação, né, de troca de mensagem, o Discord, que é como um WhatsApp, e nesses aplicativos eles usaram uns phishings ali para poder ofertando NFTs para os usuários. E aí, na verdade, isso já aconteceu umas 3 vezes, né, no Board no Bored Ape. E aí isso acabou causando ali uma fraude, né? Então, o problema não foi exatamente ali na cadeia, no blockchain, não foi um incidente de segurança. No blockchain da Ethereum, não foi isso. O que foi eles usaram foi uma fraude e utilizaram para... Como se fosse um phishing, né? Foi um phishing, na verdade. Utilizaram aquilo para fazer fraude, para oferecer a venda desses Bored Apes. Houve uma discussão aí na comunidade em que a empresa, a Yuga, ela deveria dar mais garantia, mais segurança, que eles não poderiam conseguir manipular os dados da forma como foram manipulados, enfim. Então, existe ainda aí uma discussão. Mas o que isso traz, né? A Tônia, a gente vai falar mais um pouquinho para frente dos ciscos, mas o que mostra para a gente é o seguinte, que as mesmas fraudes que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né? Que para quem tem conta, por exemplo, no banco físico, e que está ali todo dia recebendo uma mensagem que tem através de WhatsApp, enfim, de e-mail, numa tentativa de fraude, isso também vai acontecer no metaverso, né? Então, quão seguro realmente é isso? Daí existe ainda uma discussão. Só mais uma coisinha sobre as NFTs, que é um negócio que eu acho que muito legal, principalmente no Bored Ape e algumas outras que estão sendo lançadas. Até a Paris Hilton criou um metaverso e está lançando NFTs e tudo mais. O que acontece? Assim como a NFT ela é uma criptomoeda, o valor dela, pelo fato de serem poucas, né? O Bored Ape, acho que são, ao total, 3.200 proprietários. Alguns têm mais, outros têm menos NFTs. E aí, o fato de ser pouco, ter essa escassez, ele cria essa comunidade, cria um status. Então, nossa, eu sou dono de Bored Ape, eu posso, em determinado momento do ano, que eles fazem lá as festas deles, as reuniões e os cruzeiros e tudo mais, só pode participar daquilo ali quem é dono de Bored Ape. Então, isso está valorizando muito essas NFTs, porque as pessoas querem participar desses clubinhos, né? Eles querem ter esse é um clube exclusivo, né? É um status, né? Né? De fazer parte desse grupo seleto. E olha aqui, conforme a gente foi falando disso, alguém aqui que está assistindo a gente colocou no chat: a gente vai lançar um NFT atrelado à Serra da Canastra. Isso é essa criação de comunidade, né? Porque ali quem frequenta a Serra da Canastra, quem está ali na região, quem faz parte, quem aprecia ali o lugar, vai querer fazer parte desse clube e vai querer comprar esse NFT, participar eventualmente lá dos eventos, enfim, e está ali nesse clubinho. Então, esse uso do metaverso já é uma forma, já é um pouco questionável, né? Porque já cria
a transferência dessa coisa de status que a gente tem na nossa sociedade já transfere para o metaverso, né? Já vai criando ali. E você sabe, agora que essa pessoa está falando com relação da Serra da Canastra, teve agora há pouco tempo, eu acho que deve ter uns 15 dias mais ou menos, o primeiro fórum de bancos, telecoms e utilities da Cantarino brasileiro, né? E eu também, né, participei e tal, assisti. E aí o que acontece? Olha o que eles estão fazendo, né? Inclusive o Banco do Brasil já está desenvolvendo isso, que é o quê? A ideia de você oferecer NFTs de árvores de replantio, como se fosse uma forma, né, de redução da pegada de carbono, né? E aí vocês vão ver que no final da nossa apresentação a gente vai comentar o que NFT tem a ver com ESG, né? Porque aí eu vou falar para vocês o seguinte, eu falei que o NFT é tipo uma criptomoeda. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, vocês têm ideia de quanto que custa para minerar um NFT? Alguém aí sabe? Talvez essa pessoa que está aí desenvolvendo o NFT da Serra da Canastra possa nos dar essa informação. Consegue aí, gente? Sabe quanto custa desenvolver um NFT? Não sei se vai responder, se respondeu, né? Porque a gente sabe que hoje, para você minerar moedas, você gasta uma quantidade de energia imensa. Então, fazendo um comparativo, né? Para você criar um NFT, você vai despender a mesma quantidade de energia de se deslocar um veículo a gasolina por 1.000 quilômetros, para você criar um NFT. Então, a gente está falando da criação de uma moeda, né, de um token não fungível, mas que tem uma pegada de carbono imensa. Então, olha que interessante, eles estão construindo, né, eles estão desenvolvendo NFTs de árvores de replantio, ao mesmo tempo em que, para se fazer um NFT, você tem uma camada, né, você tem um gasto, né, enorme. Imagina, dirigir 1.000 quilômetros num veículo a gasolina, né? Então, isso ainda fica lá, escondidinho, né? Mas são considerações que a gente tem que ser feita, porque se hoje todas as empresas, né, a gente que veio da área de proteção de dados, a gente não está mais falando só de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já extrapolou isso, porque hoje LGPD ela é um bracinho dentro de um compliance muito maior, né? Compliance esse que as empresas, de uma maneira ou de outra, devem carregar depois para os seus metaversos. Então, assim, olha que interessante quando a gente está falando, né? A gente fala, nossa, mundo virtual, que legal, vamos economizar recursos, tal, né? Só que não, pelo menos não dentro dos moldes que a gente tem hoje envolvidos, né? Então, NFT é uma das possibilidades, isso nos dá possibilidades imensas, né, com relação à criação de conteúdo, com relação a novas comunidades, como a gente colocou, e óbvio, né, com relação à valorização de um NFT como um investimento, apesar da gente já ter casos também, a gente vai colocar de NFTs, por exemplo, que foi o caso lá do F1 Delta, né, que se eu não me engano, a Animoca Brands, lançou o game, ficou 1 ano lá no white paper, todo mundo comprou um monte de carro, comprou roupa, comprou uma série de coisas, depois a Animoca não conseguiu fazer a renovação do licenciamento junto à Fórmula 1, e todo mundo que investiu naquele jogo, naquele NFT que foi criado, simplesmente perdeu tudo. E aí a gente fala assim, mas aonde estava isso, né? Estava lá nos termos de uso da Animoca Brands, né? Mas essa coisa do vamos fazer alguma coisa que eu não posso ficar de fora, não posso ficar para trás, o momento que o advogado vai falar assim, olha, cuidado com o que você está fazendo. Vamos olhar, tem muita coisa para ser analisada antes de eu sair por ali, por exemplo, investindo num NFT e imaginando que ele simplesmente só vai valorizar, né? E que ele é super seguro, porque como a gente falou, ele pode valorizar, pode desvalorizar, pode desaparecer, da mesma maneira como ele foi criado, ele pode ser retirado, que foi o que a gente já teve de exemplo, ele pode ser roubado, ele pode ser fraudado. Então, a gente, óbvio, que está falando de chaves, né, pessoais, a gente está falando de códigos, mas, de novo, né,
dentro desse universo, a gente ainda tem um pouco essa ideia de terra de ninguém, né? Leriane, vou continuar aqui, então, para a gente continuar falando. Tem essa parte que eu também acho muito bacana, que é o quê? Aí sim, a possibilidade de desenvolvimento de novos produtos e de novos negócios dentro desses ambientes, né? Dentro do metaverso. E aí a gente tem vários exemplos de várias plataformas. Por exemplo, tem aquela plataforma de placa, né? A NVIDIA, que inclusive todo mundo que joga games e tal conhece. A NVIDIA já está fazendo a gente já tem a fábrica virtual da BMW a pleno vapor, né? A própria NVIDIA também já está, junto com o pessoal do South Park, todos os desenhistas hoje do South Park, eles estão trabalhando dentro de uma plataforma virtual, dentro de uma, né, eles chamam de Omniverse, né? Não estou chamando de metaverso, as plataformas são Omniverse, criados especificamente para as empresas, e o pessoal do South Park, por exemplo, olha que louco, vários desenhistas desenhando ao mesmo tempo todos os capítulos da série, né? Então, você deixa de ter aquela coisa que é feita isoladamente para ter uma colaboração de todo mundo. Então, imagina o que a gente tem de otimização de tempo com relação a isso. No caso da fábrica da BMW, né, eles têm a possibilidade de... Não é simplesmente... Porque o que a gente fala, né? Qual a diferença dessa Omniverse para simplesmente uma plataforma que está replicando a linha de produção? A diferença é que a realidade é tamanha que eles conseguem, por exemplo, verificar o posicionamento com relação às práticas laborais. Então, qual é a distância que eu preciso ter daquela bolha do carro, né, que vem sendo trazida pelos conveyors, para que eu vire e aquela pessoa, por exemplo, pegue um determinado componente e coloque dentro desse motor, ou faça a ligação de cabo. Então, estudos de ergometria muito, muito reais, inclusive com tempos, né? Então, colocando seres humanos, todos equipados, para imitar esses movimentos e aí ter toda essa captação. Coisas que antigamente seria absurdamente caro fazer, a BMW já tem essa fábrica. Então, quando eu tenho essa possibilidade de desenvolver no Omniverse ou no Metaverso produtos, e aí eu estou falando dessas plataformas, mas a gente está falando da plataforma da Nike, lançando roupa, lançando tênis, né? De modo que você consegue, aí sim, se você tem esse nível de perfeição, tem esse nível de realidade dentro do metaverso, quando você traz esse protótipo para o mundo real, você vai ter realmente muito menos custos, porque eu não vou ter que gastar com todos aqueles protótipos, né? Isso, se eu estou falando de um tênis, ok, mas isso eu estou falando de uma ferramenta, né? Um molde que vai fazer uma engrenagem, que a gente sabe que é caríssimo, a indústria metalúrgica de moldes gasta fortuna, e às vezes vários moldes são reprovados, porque aquela engrenagem, aquela ferramenta de precisão não sai. Então, se você consegue desenvolver isso com tal perfeição nesse metaverso, nesse omniverso, imagina quanto de economia a gente não vai ter com aço, né? E com recursos, né? Sendo renováveis ou não renováveis. Então, isso é a beleza. E mais, né? Se eu pegar o exemplo aqui da Nike, né, Leriane? A Nike está lá, né? Com as skins, com os tênis. Eu acabo, olha como a empresa ela vai poder replicar, porque eu vou ter o produto virtual e eu vou ter o produto real, né? Então, se aquele produto virtual, né? Se aquele tênis fez sucesso lá, eu trago ele para a minha realidade, eu vou vender ele 2 vezes. Vocês percebem, né? Vice-versa. Alguns lançamentos são simultâneos, né? Metaverso e físico. Já lançam. É isso mesmo. Tanto aquele que faz sucesso no metaverso passa por trás para o físico e vice-versa. Você sabe que você está falando, né? A beleza dessa aplicação. Nesses estudos todos, eu deparei com a aplicação do metaverso na saúde. Então, existe já a criação. Já existe aplicação de realidade aumentada no tratamento de estresse pós-traumático.
E nos Estados Unidos, a Califórnia tem uma ONG que já está trabalhando nas experiências com o metaverso. Então, veteranos de guerra, pessoas que sofreram traumas, né, muito severos, estão sendo tratadas já com realidade aumentada, e o próximo passo é já aplicar aí as ferramentas do metaverso para o tratamento desses traumas. Isso daí realmente é uma coisa bem bonita, né? Ajudando aí as pessoas a superarem essas situações. Eu fiquei maravilhada quando eu li sobre isso. Bom, podemos falar dos riscos? Se a gente ficar falando aqui das aplicabilidades, a gente não para mais. Vocês estão aqui, todos estão ouvindo? Acho que eu perdi o retorno do áudio. Opa, estou aqui falando. Todo mundo aí com a gente? Já dormiu? Ninguém falou assim, nossa, que viagem que está sendo essa reunião de hoje, né? Mas é bem uma viagem mesmo. Bom, falando de riscos, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o que está acontecendo em termos de fraude, que a gente já tem lá NFTs, prejuízos, acho que o primeiro foi mais de 64 milhões lá no Bored Ape, milhões ou bilhões? Acho que foram milhões, né? No Bored Ape. E aí, o que acontece? A gente vai falar um pouco de riscos e depois a gente vai falar de oportunidades, né? Riscos, né? Aqui tem alguns principais que a gente consegue visualizar dentro dessas pesquisas aí dos nossos estudos, né? Crimes e responsabilização, jurisdição, né? Como é que fica a proteção de dados, né? O que é o avatar, né? O avatar, ele é uma extensão da pessoa, ou o avatar, ele é um dado pessoal, né? Identificável, né? O que eu tenho com relação a esses smart contracts, não só do ponto de vista de segurança da informação, mas e do ponto de vista da garantia jurídica disso, né? E, óbvio, das relações de trabalho, que a gente vai acabar tendo novas relações de trabalho dentro desse ambiente. Então, eu vou começar falando jurisdição e né, e crimes vão ter que andar juntos, né? Mas aí começam as perguntas, né? A gente teve o caso há pouco tempo de uma inglesa chamada Nina Patel, que ela estava lá nos Horizon Venues do metaverso, lá na Inglaterra, e ela foi sexualmente assediada, né? As notícias dizem que ela teria sido estuprada, segundo as próprias palavras dela. Pelo menos ela se sentiu, né, estuprada. E aí a gente está falando do quê? A gente está falando de uma britânica que estava dentro do Horizon Venues, né, do Facebook, e ela se sentiu, né, e aí eu estou falando de uma empresa que é americana, né, então ela é inglesa, né, ela estava dentro de uma plataforma americana, quando ela se sentiu, assim, assaltada sexualmente e tal, e o relato dela, ela fala que foi muito, muito real, né, que veio uma série de avatares xingando, e foi, assim, foi tão chocante para ela, foi tão real, que ela ficou petrificada, né? Aí, se a gente passar, né, do ponto de vista de jurisdição, e aí vem todos os questionamentos, né? Esse crime, né? Esse tipo penal, eu poderia considerar, né, no metaverso, que esse crime de estupro, né, que a gente tem aqui no nosso mundo real, foi replicado lá. Por quê? Né? Porque estupro você está falando de ter um contato, né? Que não é consentido, a gente tem uma tipificação criminal, tem uma tipificação penal com relação a isso, que tem lá toda a conduta, né? Determinando. Só que a gente está falando dentro de um mundo real. E ela vivenciou, né, Liliane? Além dessa questão de quem é a jurisdição, né? Isso daí vai ser julgado por quem? Né? Quem tem competência para julgar isso daí, além de ter essa questão, né? Vai ser aplicada a lei de onde, como vai ser. Além de ter essa questão, ainda existe uma questão do próprio sentimento dela, né? Se esse avatar, ele é
um dado pessoal ou se esse avatar ele é a extensão da própria pessoa física. Porque imagina, se você, muitas pessoas têm personalidades e valores aqui neste mundo real, mas quando está jogando um joguinho, ela assume uma personalidade totalmente diferente. Você pode ser quem você quiser lá, você pode ser mais alto, mais baixo, mais extrovertido, mais introvertido, mais gordo, mais magro, a cor que você quiser, a orientação sexual que você quiser, enfim. Então, nem sempre aquilo que vai acontecer com o avatar da pessoa está conectado com as emoções e sentimentos da pessoa aqui fora que está ali, né, que detém que é possuidor daquele avatar. Então, numa questão de reparação de um dano, quem vai ser indenizado, né? Qual é a perspectiva que vai ser levada em consideração? Vai ser do avatar, aquilo que o avatar se demonstrava ser, ou vai ser daquela pessoa que se sente ofendida? Quem que se sente ofendido, no caso? Né? Então, esse questionamento, eu acho que vai ter que ter muita jurisprudência aí em cima, vai ter que ter muita ou se a gente vai trazer os conceitos de extraterritorialidade, por exemplo, que a gente tem dentro das legislações de proteção de dados, para dentro do metaverso, e outra, se de repente eu estou dentro de um metaverso, né, do Facebook, e aí eu passo para um outro metaverso, por meio desses túneis, por meio dessas pontes, muda a jurisdição? Então, passa a ser, sei lá, a jurisdição da empresa francesa, né, por exemplo, porque se a gente for analisar, e aí, de novo, né, a gente tem as legislações de compliance no mundo hoje, né, a gente tem a americana, a gente tem a britânica, a gente tem a francesa, as maiores, né, de compliance. Se eu estou, né, dentro de uma empresa francesa, então eu vou estar dentro do critério, por exemplo, né, de normas, né, de comportamentos aceitáveis, né, anticorrupção, etc., etc., da loi Sapin, por exemplo, da legislação francesa, né, ou eu vou estar dentro do FCPA, né, que é a legislação americana. Então, isso é que a gente ainda não definiu, mas a gente acredita que esses conceitos que a gente tem hoje, que já carregam extraterritorialidade, que já excedem as fronteiras nacionais, que acontece com as legislações de proteção de dados e que já acontece com as legislações, né, com os acordos ou com os atos, né, de compliance que a gente tem internacional, então também vai acontecer no metaverso. Vai ser muito inocente da nossa parte acreditar que a gente vai ter isso fechado, né? Então, cada vez mais esses conceitos eles vão ter que ser, na verdade, globalizados. E aí a gente fala assim, será que a gente vai chegar a ter um código penal global, né, para, por exemplo, fazer frente a essas condutas dentro do metaverso? A gente vai ter um código comercial, um código civil global que vai fazer frente a isso? Talvez seja esse o caminho. Talvez normas que sejam aplicadas, normas que sejam aplicadas só para o metaverso, né? Que sejam não necessariamente aplicado, que seja um código que seja aplicado somente para metaverso, né? É uma possibilidade também. Né? É tudo muito incipiente ainda para falar. É claro que algumas legislações não vão deixar de existir, é claro que, e até mesmo porque hoje em dia, né, os negócios já estão acontecendo no metaverso, mas nós não temos legislações específicas para tratar, nós não temos definição. É claro que nos contratos se definem muito, né, qual é a legislação que vai ser aplicada ali. E é isso que é importante, né, quando a gente fala muito de compliance, que é isso que é importante, porque os contratos, como você não tem uma legislação ali fechada, né, própria para aquilo, vai valer o quê? Vai valer o que está nos contratos, né? E aí, se a gente está falando do que está valendo nos contratos, então vamos puxar aqui para o que a gente está falando dos smart contracts, né? Porque todo mundo, são duas análises, né? Inclusive, a gente já debateu muito isso, né? Eu e a Liliane, a gente já falou muito a respeito. Uma coisa vamos imaginar os smart contracts. Uma coisa é segurança da informação. Outra coisa é a garantia, né, de que aquilo vai
ter uma garantia legal, que eu vou ter a proteção da jurisdição, né? A segurança jurídica, né? Uma coisa é a segurança da informação, outra coisa é a segurança jurídica. Todo mundo fala que os smart contracts são seguros. São seguros, sim, porque estão ali armazenados em Bitcoin, né? E são seguros na perspectiva da segurança da informação. Agora, a segurança jurídica do negócio, ele é um contrato como qualquer outro, e vai valer o que está escrito no contrato, né? O que no smart contract não está escrito em letras, está escrito em códigos, mas é a tradução da vontade dos contratantes, da mesma forma, né? Deve ser a tradução da vontade dos contratantes. Então, a segurança jurídica é importante, não é só que o contrato ele não vai ser perdido, a informação não vai ser perdida, mas qual é a informação que consta naquele contrato? E quais são as garantias, né, de cada parte, né? Porque, por exemplo, eu chego para a Leriane e eu falo assim, nossa, mas como é que se eu me sentir lesada com esse smart contract, eu vou procurar quem? Porque eu não posso chegar com o smart contract, ir lá para o juiz e falar, seu juiz, eu tenho esse direito aqui. Por quê? Porque se a gente for... E aí, de novo, por isso que a gente começou a nossa apresentação falando, né? A gente agora vai ter que meio que largar as amarras do que a gente conhece até hoje. Por quê? Porque a gente passa a ter instrumentos jurídicos que têm a sua validade, a sua eficácia dentro de um outro ambiente. E eu não vou conseguir carregar, né, dentro dessa noção que a gente tem, né, do contrato, a definição que a gente tem civil de contrato, né? Que um contrato você tem que ter um sujeito capaz, você tem que ter um objeto lícito, possível, determinado, determinável, e que você tem que ter uma forma prevista em lei, ou pelo menos que não esteja proibida em lei, né? Uma forma prevista e não defesa em lei. Aí você pega e fala assim, se eu estou falando da forma desse contrato, né? Eu e a Liliane, a gente já debateu muito isso, fala assim, até que ponto essa forma desse contrato, que é um programa, se adequa a essa forma, ainda que a gente sabe que a gente tem contratos típicos e contratos atípicos, mas até que momento ele tem essa forma que a lei determina, né? Outro ponto, até que ponto eu consigo provar que aquele sujeito que está firmando o contrato, ele é um sujeito capaz? Porque, na verdade, eu tenho uma chave, eu tenho um código, né? Ainda que esteja vinculado, ainda que essa chave pessoal esteja vinculada, ainda que esse código, porque, gente, nos NFTs é uma direção, assim, sabe? É uma direção. Quando você vê o comprador, você vai lá e fala, o comprador tal. E tem uma linha que define o comprador. Então, aquilo é uma qualificação da parte do smart contract. A parte está ali, mas está naquela linguagem. E aí eu falo de um objeto determinável, tá? Um NFT, ele é não fungível, mas ele é determinado. Eu tenho lá a carinha do macaquinho, eu tenho lá o best shot da NBA, né? Mas a gente tem que se livrar do que a gente conhece, até dessa definição civil de contratos, para a gente poder minimamente dar uma validade a isso, né? A essa transação, a esse contrato que está sendo feito, né? E eu confesso que eu tenho bastante medo disso, né? Porque já tem gente que está perdendo muito dinheiro com relação a isso e não vai conseguir recuperar, né? Por isso que é importante ter... assim, todo mundo que investir nisso, né? Todo mundo que investir agora, fizer negócio, ou fizer investimentos, né, dentro do metaverso, vai correr um risco, né? Da natureza desta negociação o risco. Por isso que a possibilidade de ganho financeiro é muito alta também, né? Todo mundo sabe a máxima do investimento, né? Qual maior a probabilidade de ganho, maior o risco. O que precisa ser feito é sempre ter um aparato, né? De um profissional que está ali dentro do mercado, sabendo o que está acontecendo, para poder lidar com essa situação, saber te direcionar. E acessar riscos, né? Acessar riscos. Eu acho que esse é o ponto. Por isso que essa coisa de análise de riscos, né? Uhum. Entender que o smart contract está ali, tá, mas ele nada mais é, né, aquela codificação que
ele tem a codificação dele é o retrato de um contrato que seria escrito normalmente, né? De cláusulas contratuais. Aquela codificação é isso, né? A transformação do que seria escrito em cláusulas contratuais em códigos. Então, o que precisa ter certeza é disso, se aqueles agentes que estão contratando são capazes, se você está contratando com a pessoa certa, se a empresa que está te oferecendo aquilo ali é uma empresa realmente que tem um mínimo de capacidade, que é uma empresa idônea, se aquele negócio tem um mínimo de segurança, de garantia, de cumprimento, né? Como é que se cumpre aquilo ali, enfim, os mesmos cuidados que você tem que ter num contrato normal, que a gente conhece, né? Vamos colocar um contrato normal, um contrato, né, real, vamos dizer, tradicional, né? Tradicional, a gente vai ter os smart contracts, né? Agora, e aqui a gente vai ter, né? Isso daqui é um dos pontos que a gente colocou, inclusive, como vantagem, né? A graça é qual é o advogado que consegue operar, né? Isso que é importante, né? Se aquela pessoa que está te dando assessoria, se ela sabe do que se trata aquilo ali, se ela sabe operar aquilo ali, se ela conhece aquela tecnologia, enfim. Isso que é muito importante saber. Sem dúvida. Bom, as relações de trabalho nem preciso falar, né? Hoje a gente já está caminhando aí para teses doutrinárias, como, por exemplo, direito à desconexão. A gente já tem, por exemplo, pessoas, inclusive estudos que falaram de pessoas que ficaram, né, com equipamentos, óculos, durante o dia inteiro, e que depois, ao retirar o óculos, teve um monte de problema com relação à tontura, com relação a vômito. Então, assim, a gente, dentro das relações de trabalho, de novo, a gente vai ter algumas possibilidades de trabalho além do tempo, de comunicação além do tempo, de um ambiente virtual que muitas vezes pode até ser mais pesado, que pode, de repente, por ele ser tão intenso, né, pode levar a uma estafa muito maior, que é o que a gente viu, por exemplo, na pandemia. As pessoas trabalhando enlouquecidas em casa, sem ter a separação entre empresa e trabalho, pessoas que, de repente, não tinham um ambiente já montado para poder trabalhar dentro de casa, né? Então, a gente vai ter uma série de alterações com relação a essas questões trabalhistas, né? O que também, como eu falei, a gente, ao mesmo tempo que você tem essa problemática, você vai ter as oportunidades. Eu acabei de citar aqui, por exemplo, o caso da equipe do South Park, que já está trabalhando lá a 1000 por hora e otimizando o tempo de todos os desenhistas, né? Então, quando a gente olha um pouquinho para frente, né? E aí a gente fala, né, por exemplo, primeiro ponto quando você não tem uma regulamentação, o que vai levar é que essas empresas que hoje já estão se estabelecendo no metaverso, elas vão ditar, né, normas, elas vão ditar condutas, elas vão minimamente ter que fazer um regramento dentro desse ambiente. E o que a gente percebe, né? Que esse regramento vai acabar transpondo o que já tem hoje na cultura corporativa para esse ambiente. Quando eu falei para vocês lá, né, do Horizon Venues do Facebook, depois que aconteceu isso, o Facebook foi lá, se prontificou, inclusive falando, né, com relação às ferramentas de segurança que a própria plataforma tem, para que tenha uma segurança via distanciamento entre os avatares. Para quê? É como se eu colocasse o avatar dentro de uma bolha. Então, isso já tem ferramentas de segurança sendo desenvolvidas. Então, se eu estou criando ferramentas de segurança para metaverso, óbvio que eu também vou criar determinadas linhas de conduta. É aquela história, quando a gente entra num site, a gente normalmente nunca lê os termos de uso, mas os termos de uso, eles são normas de conduta. Como que você deve proceder ao entrar naquela plataforma, naquele site? O que você pode, o que você não pode fazer? Então, a gente deve ter os termos de uso. Hoje, essas plataformas de Bitcoin, a Ethereum, a Bitcoin, você tem os termos de uso. A Animoca, você tem os termos de uso. E são os termos de uso que, na verdade, estão direcionando
as condutas, né? Então, quando eu estou indo lá comprar, tem uma oferta de um NFT, eu tenho o que a gente chama hoje de white paper, que seria o quê? Uma proposta para desenvolvimento daquilo e venda, e os termos de uso, em que sentido que a plataforma se responsabiliza. O que a gente percebe é que, da mesma forma que a gente tem os termos de uso dos sites, os termos de uso dessas novas plataformas, eles também visam, a sua presença ali é vista como um risco, né? Então, você está ali por sua livre e espontânea vontade, então a plataforma não se responsabiliza por isso. Então, esse movimento do Facebook de já estabelecer algumas ferramentas de proteção nos levam a imaginar, e isso a gente está falando com base na pesquisa que a gente fez, que a gente vai ter uma replicação dessas condutas empresariais lá no metaverso. Por quê? Porque já está pronto. Então, fica mais fácil você fazer essa adequação, né? Algumas condutas, né? Se a gente for imaginar algumas leis, a gente pode carregar, mas, por exemplo, a lei de propriedade, né, intelectual, dá para carregar? Eu acho que dá para carregar. Mas pode ser muita coisa que não vai caber, a gente não vai conseguir adaptar, né? E aí, se a gente está falando de oportunidades, é óbvio que, como a Liliane colocou, se eu estou lá, né, resolvi definir comprar ou investir em um NFT, eu tenho que minimamente saber onde eu estou, quais são os riscos, né? Então, esse aconselhamento vai demandar um profissional que também vai estar mais preparado, né? Quando a gente está falando de alavancagem de vendas, que a gente está falando, a gente colocou, né? Tenho catálogos, vou ter catálogos de diferentes produtos, catálogos para aquele tênis que eu lancei lá no metaverso, que o seu avatar veste, para o da realidade. Então, assim, eu quero ter aquele tênis aqui fora e eu quero pegar o mesmo tênis e ir lá num evento de rock que vai estar acontecendo lá, dentro do pessoal lá do Bored Ape. Então, eu vou ter essa duplicação de possibilidades de vendas, né? E aí, óbvio, de novo falando do trabalho cooperativo. Então, o trabalho colaborativo, como a gente percebe, eu falei, né, primeiro dos riscos, né, Leiriane, que a gente vai ter dentro dessas relações de trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu posso conseguir, da mesma forma que a BMW está fazendo, que a Nike está fazendo, que o South Park está fazendo, eu posso criar ambientes colaborativos que as pessoas realmente vão poder construir coisas num nível de perfeição e com uma rapidez enorme, né? Então, eu acho que essa aí é a vantagem final que a gente traz aí com relação a essa nossa digressão que a gente está trazendo hoje, né? Leliane, quer complementar? Em termos de oportunidade, a gente sabe que hoje em dia o mercado ele é o mercado da solução, né? Qual é a dor que a pessoa tem? Então, a gente falou desses riscos todos, existem vários outros. Então, dentro desse mercado da solução, de você solucionar o problema da pessoa, de você solucionar a dor dela, quais são os problemas que as pessoas têm em relação ao metaverso? Então, vocês viram aqui que as nossas oportunidades, muitas delas são soluções para o risco, né, do que a gente falou. O risco e a oportunidade, eles estão super conectados. Então, não só essas que a gente trouxe aqui, mas várias outras que possam ser vislumbradas. Quais são as dores que essas empresas têm ao fazer negócios no metaverso? Ao tomar negócios no metaverso? Porque a gente está falando muito de venda, às vezes a gente pode falar de compra também. A gente falou muito aí de investimento de NFT, mas você pode ter outros tipos. Você pode querer instalar uma loja no metaverso, né? Você pode querer abrir uma franquia no metaverso, você pode fazer, enfim, você pode ser um arquiteto e pode querer construir casas no metaverso. Existem N, né, aplicações. Então, a grande oportunidade é a gente enxergar quais são os riscos que as pessoas correm, quais são os problemas que elas têm, e encontrar a solução para resolver isso daí. O que a gente enxerga dentro do nosso mercado, né, dentro do direito, o que a gente enxerga? A conduta de uma empresa, ela vai ser
pelo fato de a gente não ter definições de regras precisas para aplicação, a conduta das empresas, elas vão ser, a conduta dos contratantes, elas vão ser muito mais verificadas, né? A boa-fé, o comportamento do contratante vai ser muito mais verificado. Demandado, né? Demandado, isso é a palavra. E como é que você demanda a conduta? Como é que você comanda? Como você verifica a conduta? Como você verifica que aquela empresa é uma empresa que ela é regular, que ela cumpre leis, que ela, né, é redonda? Como é que você faz? Através de compliance, certo? É isso que você faz. A empresa que está ali, que ela segue as regras que ela precisa seguir. Como a gente não vai ter, por enquanto, regras, né, legislação específica, a gente vai ter que... O que a gente vai ter? A gente vai ter condutas que os contratantes, o que a Lilian falou, que os contratantes vão eleger. Olha, você deve agir de determinada forma, você deve cumprir determinada norma. Olha, aqui eu utilizo a norma, a legislação do país XYZ, você deve estar adequada a ela. Enfim, aqui, ESG, olha, aqui nós seguimos o Pacto da ONU, você vai ter que seguir o Pacto da ONU também. Enfim, isso daí vai cair sempre dentro de compliance. Por quê? Porque as empresas vão verificar se aqueles contratantes de quem ela está comprando estão adequadas ou não àquelas determinadas condutas que ela entende para o negócio dela que são necessárias. Então, a forma que as empresas têm de se preparar... A forma como as empresas conduzem, né? Então, é por isso que a gente fala assim, né? Hoje a gente tem empresas que aí estão pensando em se adequar à LGPD, enquanto, na verdade, é como se a gente tivesse como a gente fala, quando a gente tem uma explosão, né, de neve no pico, né, que você vem descendo aquela cascata de neve, o que a gente percebe é isso. Porque a gente está... essa cascata que está vindo, de repente as pessoas estão pensando ainda em proteção de dados, a gente já está muito longe disso, mas muito, 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 muito longe. Então, essa coisa de proteção de dados, né? Sem dúvida, uma questão, né, de proteção de dados no metaverso é óbvia, só que ela já não é mais a estrela, né? Não. Já não é mais a estrela da... Eu acho que seria aquela coisa do mínimo, do mínimo, do mínimo, né? Porque você imagina, se as empresas vão se relacionar com os consumidores dentro do metaverso, ser parte do conceito de que a proteção de dados é uma premissa. É default. É né? Default, né? Eu quero saber outras coisas, eu quero saber como é que vai ser, como é que essas chaves vão ser compartilhadas, e não simplesmente proteção de dados, controlador, operador, isso, aquela coisa. Então, você parte do princípio de que é default, está lá. Né? Então, eu acho que essa análise aí é o principal. É por isso que a gente tem que abrir um pouco mais os nossos olhos, né? Enxergar assim muito além, né? Muito lá na frente. E eu sei que é um exercício difícil de fazer, porque a gente tem feito isso cotidianamente. Então, o que a gente queria dividir é um pouco disso, né? Dessa visão que a gente conseguiu amealhar ali. Bom, deixa eu vir aqui. Ops. Acompanhando aqui no chat, e eu acho que tem uma dificuldade para preencher o formulário, né? Realmente, quando a gente vai falar para preencher o formulário, tem que colocar bem o telefone, se não preencher o telefone, não consegue seguir adiante, e tem que colocar ali um formatinho do DDD, entre parênteses, e o tracinho no telefone, né? Entre a parte inicial e a parte final do telefone, do número de telefone. No próximo formulário, a gente dispensa aí essa formalidade de modelo para facilitar a vida de vocês. Beleza, então tá bom. Bom, então já chegando aos finais aqui, né?
Eu sei que a gente deve ter falado sobre coisas que, sei lá, talvez as pessoas ainda não tenham pensado ainda e tal, mas a gente, de qualquer maneira, o que a gente quis trazer foi dividir um pouco esse caminhar, mas principalmente dividir essa visão, que eu acho que a gente tem que ter, né? De sair um pouco da dualidade, mas sem tirar os pés do chão, né? De abrir os olhos para as novas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de ter um recurso que nos dê suporte, né? Porque não é porque existe uma coisa nova que a gente vai largar tudo que a gente já sabe até hoje e vamos analisar sobre uma premissa zero, né? Então, o que a gente queria falar é que, assim, existem coisas, existem aspectos positivos, existem aspectos negativos, mas, principalmente, o desafio é tentar entender um pouco mais, mas ainda com os olhos da nossa experiência, agregando, né? E não simplesmente separando, né? Como a gente às vezes acaba vendo, né? Fala, não, isso daqui está tudo certo, é assim mesmo. Então, eu acho que essa maturidade que a gente tem que ter de fazer essa análise, tá? Então, eu acho que... A gente se estendeu um pouquinho aqui a mais do que era esperado, né? Infelizmente, a gente está com o horário apertado e a gente não vai conseguir responder as perguntas. Mas o nosso compromisso com vocês é o seguinte: aqui na tela tem os nossos contatos. No nosso e-book também tem os nossos contatos ali, vocês vão poder encontrar a gente de várias formas: Instagram, site, e-mail, LinkedIn. E aí, as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para a gente se compromete aqui a responder para vocês, tá bom?